Oi, meus queridos, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje vamos ter a nossa segunda aula de português, que estava prevista para outra semana, mas como nós temos muitas atividades para fazer, eu tomei a liberdade de apresentar essa aula já nessa sexta-feira, dia 3. Como todas as atividades agora são todas feitas, na verdade, em casa, é como se fosse tudo tarefa de casa, né? Não dá para fazer junto, como a gente fazia na escola. Então, eu vou explicar na ordem que elas aparecem na apostila, aquela que vai levar mais tempo para vocês fazerem em casa e aquela que vai levar menos tempo. Vamos começar por essa daqui, que é uma tarefa que eu vou ler para vocês e que a gente vai encerrar o assunto convites. Página 68. Imagine que você fará uma festa para comemorar seu aniversário. Ela será na sua casa, então é preciso organizar o evento. Comece produzindo o convite de aniversário. Escreva as informações de que você não pode se esquecer, tema da festa, nome de um convidado. Crie um pequeno texto para avisar ao convidado que você o espera para comemorar seu aniversário e diga qual será o tema da festa. Aí vocês vão poder dizer se vai ser de heróis ou de um personagem de filme, aí vocês é que vão decidir. Use sinal de exclamação no seu texto para mostrar que você está empolgado. Lembra quando a gente falou sobre os sinais de pontuação? Que o de exclamação dá muita importância para as coisas? Então, se você convida usando um ponto de exclamação no final, representa que realmente você vai ficar feliz com a presença desse convidado. Então, usem bastante no momento em que vocês querem dar bastante ênfase, bastante destaque para aquela frase, tá? Na outra página 69, tem mais um pouquinho sobre o convite. Preencha as informações da sua festa. Lógico, não pode faltar. Aonde vai ser a festa? Que dia, que horário, o endereço de vocês. Aqui, escreva aqui o endereço da festa, nome da rua, número da casa, bairro, cidade. Para aqueles que nunca foram à sua casa ainda, explicar direitinho onde é que você mora, para que ninguém falte, tá bem? Isso é para fazer com calma em casa. Depois disso, ainda tem a 4. Escreva uma frase curta usando ponto de exclamação para finalizar seu convite. No final do convite, deixe bem claro que você gostaria muito que a pessoa fosse. Aí você escreve, se você vier a festa vai ficar mais bacana. Tem até os exemplos aí, Não esqueça, espero você até a festa. A festa vai ser o máximo, mas você não pode faltar. Tá bom? Então, aí vocês vão colocar aqui uma frase bem bacana para encerrar o seu convite. Esse assunto de convite encerrado na nossa apostila, nós vamos para a página 71. A página 71, ela fala sobre sinais de pontuação e depois vai falar um pouquinho sobre sílabas com consoantes diferentes. Vamos falar sobre o sinal de pontuação primeiro? Aqui tem uma anedota, Pinte na anedota os sinais de pontuação que você estudou na aula. Depois escreva o nome de cada sinal. Vejam que aí tem um destaque para os sinais, A professora pergunta ao aluno, que sinal é esse? Número 1? 2 pontos. Travessão na outra linha é o número 2. Beto, por que você sempre chega atrasado? Ela faz uma pergunta, usa o ponto de interrogação. O garoto responde, 2 pontos de novo. Por causa da placa, professora. Quando termina essa frase, tem o número 3 de destaque ali, Por causa da placa, professora. A professora, muito curiosa, na outra linha, pergunta, tem um travessão antes da fala dela. Placa? O ponto de interrogação de novo. Que placa? Aí o garoto, muito esperto, responde. A placa que diz, devagar, escola. Na verdade, essa placa devagar escola é para os motoristas, né? Ou para quem tiver de bicicleta, moto ou carro, o que seja. Tomar cuidado que tem uma escola por perto e que uma criança pode atravessar a rua. Então é para as pessoas terem cuidado com os estudantes. E não para ele, quando lê devagar escola, ir devagar, que dessa forma ele está se atrasando todos os dias, né? Esperto, garoto. Aqui embaixo vocês vão anotar de acordo com os números. Vejam que eu fiz também, Número 1 são 2 pontos, travessão é o número 2, 3 é ponto de exclamação,
4 é ponto de interrogação e 5 é o ponto final, ok? Tranquilo até aqui? Virando a página 71 mais 1, 72. Aqui nós vamos falar novamente sobre consoantes diferentes numa mesma sílaba. Observem o que temos aí, ó. Opa! Leia estas parlendas. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem um, os demais tem 31. Pus-me a contar estrelas com a ponta da minha espada. Principiei a noitinha e acabei de madrugada. São dois versos diferentes, mas que também aparecem consoantes diferentes na mesma sílaba. Vejam aqui, ó, junto com a pro, ó. 30 dias tem novembro, olha aqui, TR, BR, abril, junho, setembro, BR, NH, BR. 28 só tem um, os demais tem 31. Aqui está referindo ao nosso calendário, que a maioria, quase todos os dias, os meses do ano tem 30 ou 31 dias, só fevereiro é que tem 28, só de 4 em 4 anos, que nós chamamos de ano bissexto. Aí sim tem 29 dias. Pus-me a contar estrelas com a ponta da minha espada. Principiei a noitinha e acabei de madrugada. Aqui, ó, estrela tem TR, de novo. Minha tem NH. Principiei tem TR. Então, aqui apareceu mais um caso de consoantes diferentes na mesma sílaba. Depois, e acabei de madrugada. Aparece o DR aqui também. Todas essas consoantes diferentes aparecem juntas na mesma sílaba. Então, o que o exercício está pedindo para vocês fazerem? Primeiro, sublinhe. Sublinhar é fazer uma linha embaixo. Sub é embaixo, linhar é colocar uma linha embaixo. Sublinhar é colocar uma linha embaixo. Sublinhe nas parlendas as palavras que têm duas consoantes juntas e pronunciadas na mesma sílaba. Aqui eu sublinhei, ó, 30, novembro, abril, junho, setembro, 30 estrelas. Minha, principiei, noitinha e madrugada. E o exercício B pede para vocês pintarem a sílaba nas parlendas que você sublinhou e em que duas consoantes aparecem juntas, ó. Pinte as sílabas das parlendas. Não, perdão, pessoal. Pinte as sílabas das palavras que você sublinhou. Então, vocês voltam aqui para ver a palavra que você sublinhou e pinta só a sílaba que tem as duas consoantes diferentes juntas. Ok? Vai ficar colorida essa apostila, né? Eu escolhi uma cor, vocês podem escolher a que vocês quiserem. O outro exercício, ó, escreva as palavras do quadro abaixo nos itens correspondentes. Atenção, cada sílaba deve ocupar um quadrinho. Aqui, gente, se vocês observarem, ó, são 10 palavras que deverão ficar encaixadas aí, ó. Em qualquer lugar? Não pode ser em qualquer lugar. Por quê? Alguns espaços estão preparados para palavras com 2 sílabas e outras para palavras com 3. Então, primeiro, tem que separar as sílabas e saber quantas sílabas cada palavra tem. Aqui, ó, por exemplo, a palavra quebra tem 2 sílabas, a palavra planta tem 2 sílabas, a palavra brinquedo tem 2 sílabas. Todas elas têm uma coisa em comum, que é uma sílaba com consoantes diferentes na mesma sílaba. Então, eu fiz uma separação aqui. Se vocês quiserem fazer de outro jeito, podem fazer também. Então, aqui eu coloquei brinquedo, aqui eu coloquei quebra. Por que eu coloquei brinquedo aqui? Porque foi a primeira palavra que eu vi com 3 sílabas, ó. Quebra. As outras eu distribuí na outra página. Vejam como elas aparecem aqui, ó. Flamingo, planta, gramado, queridos, branco, clarear, declamar e teclado. Essa foi apenas uma sugestão. Vocês podem mudar a palavra de lugar. O importante é saber se elas têm 2 sílabas ou 3 sílabas. E são 10 palavras aqui, tá?
Tem uma outra atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, mas é bem bacana de brincar com alguém. Na escola a gente faria em grupo, mas vejam qual é a proposta. Montando palavras, recorte as sílabas do anexo 3 e organize sobre uma mesa. O professor vai sortear uma palavra e vai fazer a leitura dela. Fique atento. Em seguida, cada jogador deve buscar as sílabas certas sobre a sua mesa e montar a palavra sorteada. Ganha rodada quem montar corretamente a palavra sorteada no tempo dado pelo professor. Cada vez que acertar a grafia da palavra dentro do tempo dado, o jogador ganha um ponto. Ganham aqueles que acumularem maior número de pontos ao final do jogo. Uma coisa difícil de fazer quando a gente está em casa, que não dá para montar um grupão. Mas se você puder, isso é uma diversão bacana. Você vai lá no anexo 3, vou mostrar para vocês como ele é, ó. Anexo 3. Montando as palavras, ó. O que seria legal aqui? Recortar todos os quadradinhos, embaralhar e depois tentar escrever essas palavras de novo. Mas como que eu vou saber depois que eu embaralhar? Ué, aí é que tá a brincadeira. Você pode fazer uma leitura antes ou anotar essas palavras em algum lugar para depois não esquecer. Depois lembrar que você tinha lido graça, quadrado, parabéns, ou no momento em que vocês forem recortando, já ir fazendo uma pilhazinha. Aí, aqui é uma distração. Vocês podem fazer isso no tempo livre de vocês, brincar com o papai, com a mamãe, ou com quem estiver perto, que tiver com vontade de brincar. Aí vocês embaralham e montam as palavras. É uma maneira bacana de passar o tempo e depois também é uma maneira de vocês se distraírem e aprendendo a escrever palavras. Aquelas são mais complexas. Todas elas têm uma sílaba com consoantes diferentes na mesma sílaba de uma palavra, tá bom? Então, isso é uma atividade para vocês fazerem com calma em casa. Se vocês quiserem, podem, depois que montar a palavra, anotar que palavra você conseguiu escrever. Mas é uma atividade que eu sei que talvez vocês vão ficar fazendo outra atividade e já vão ficar cansados da disciplina. Mas é uma atividade bacana para brincar em casa, tá bom? Não dá para fazer como a gente propôs aqui, que seria um jogo lá na nossa sala de aula. A próxima aula nossa de português vai falar dos sapos. Nós vamos entrar com um texto diferente. Porque quando a gente fala de textos, a gente pensa, existem os textos que são, por exemplo, o que nós lemos aqui, uma anedota, que é a mesma coisa que piada. Existem textos que são, por exemplo, informativos, que são receita de bolo, ou receitas de qualquer prato, ou, por exemplo, quando a gente compra um remédio e tem tudo lá dentro, tem a tal da bula do remédio, também é um texto com muitas informações que a gente tem que seguir. Existem textos, por exemplo, que passam informações científicas. É esse tipo de texto que nós vamos aprender na próxima aula, tá? O assunto aqui na próxima aula de português vai ser o texto científico que os cientistas descobriram um novo tipo de sapo. Ó, então essa é a nossa atividade que eu já passei hoje, vocês já anotaram. Vamos lembrar qual é a tarefa para fazer em casa? São as páginas. O convite que vocês vão fazer, que está na página 68, e também essas outras aqui, que são a que a gente fez agora com vocês, 78, 72, 73, mas anotem aí. Tarefa para casa, esta daqui, que é o convite que vocês vão fazer, e também vão fazer atividades que nós fizemos hoje. Hoje nós avançamos bastante, fizemos a 71, a 72 e a 73, tá bem? Fiquem bem, todo mundo se cuidando aí. A Alice, Beatriz, se cuidem. Felipe, Gabriela, João, ficando em casa, tá bem? Manuela, Maria, Pedro, não saiam de casa. Pietro, Tiago, fiquem quietinhos em casa. Não saiam de casa, por favor. Agora é hora da gente se cuidar, da gente ficar em casa e fazer atividades que a Pro tá pedindo. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Tentem fazer todos os dias. Procurem manter a rotina de fazer sempre no horário da tarde. Eu tô acompanhando vocês lá no Plural para ver se vocês estão fazendo, tá bem? Fiquem bem, eu tô com muita saudade de vocês. Se cuidem e até a próxima aula.
Tchau, queridos.